Os primeiros povos. Vamos andar para trás no tempo? Os nossos primeiros antepassados surgiram pela primeira vez em África há milhões de anos atrás. Inicialmente, eles eram completamente diferentes de nós. Mas a espécie que iria dar mais tarde origem ao Homo sapiens sapiens, ou seja, tu e eu, passou por muitas transformações. Foi durante esta evolução que estes grupos começaram a sair de África e a conhecer outros continentes. Chegaram finalmente à Península Ibérica há muitos milhares de anos. Milhares de anos! Tanto tempo! E na altura a Península Ibérica não tinha esse nome e era também diferente. O clima era muito mais frio, o que dificultava a vida destas pequenas comunidades. Eles nunca ficavam no mesmo sítio e deslocavam-se consoante as estações do ano. Nesta época, estes grupos não tinham casas como nós, nem frigoríficos para guardar a comida. Ainda faltavam milhares de anos para os frigoríficos serem inventados. Eles tinham de viver em sítios diferentes e sobreviver com o que recolhiam. Estes eram os povos nómadas. Os nómadas, para se protegerem do frio, viviam à entrada de grutas. Eles decoravam no seu interior as paredes com pinturas e gravuras, algumas que tu podes visitar nos dias de hoje. Para comer, recolhiam os frutos que a terra tinha no momento e viviam da caça e da pesca. A roupa deles era feita de peles de animais caçados, porque eles tinham de aproveitar tudo se queriam sobreviver. Os instrumentos que usavam, tanto para tarefas do dia a dia, mesmo colares como adorno, eram feitos também de materiais que eles conseguiam da caça ou da pesca, como os ossos, e estes instrumentos eram também feitos de pedra e madeira. Com o passar dos anos, o tempo começou a aquecer e o território ficou mais agradável para se viver, mais habitável. Começaram a surgir novas espécies de vegetais, como o trigo e o centeio, excelentes para a alimentação. E os povos, que eram nómadas e não viviam sempre no mesmo lugar, começaram a ficar mais tempo num sítio só. Tornaram-se assim sedentários. Estas comunidades agora sedentárias começaram a cultivar os alimentos, como a cevada e a aveia, e para isso precisaram de fabricar novos instrumentos que não se estragassem com tanta facilidade. Foram conhecendo à medida que iam evoluindo o uso do cobre, do bronze e mais tarde do ferro. Surgiu também a agricultura e para guardar os excessos de alimentos que produziam, tiveram de desenvolver a cerâmica para criar potes e outros utensílios e a cestaria. Com a tecelagem também começaram a fazer roupas mais bonitas. Os animais também começaram a ser domesticados para ajudarem na agricultura e a serem criados para se reproduzirem e servirem para a alimentação e fabrico de roupas. Estas comunidades sedentárias eram comunidades agropastoris. Como tinham finalmente escolhido sítios fixos para viver, estes povos criaram monumentos para enterrar os seus mortos. Assim, surgiram, por exemplo, as antas ou dolmens. Temos vários locais arqueológicos que podes visitar no nosso país com construções destas épocas. Sítios com antas, menhires e cromlechs. Vamos então recapitular. Os nómadas viviam em locais diferentes consoante as estações do ano, recolhiam os frutos, eram recoletores, viviam da caça e da pesca, vestiam-se com as peles dos animais e viviam à entrada das grutas, que decoravam com pinturas e gravuras. Os seus instrumentos eram feitos de pedra, osso e madeira. Os sedentários transformaram-se em comunidades agropastoris, praticavam a agricultura, pastorícia e domesticavam animais. Inventaram a cerâmica e a cestaria para guardar e preservar os alimentos. Inventaram também a tecelagem para vestirem roupas melhores. Os instrumentos foram evoluindo e começaram a usar o cobre, o bronze e depois o ferro, para que durassem muito mais. Construíram também vários monumentos como menhires, antas e cromlechs, e tudo isto aconteceu antes de existir Portugal.
Como sempre, diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.